Olá pessoal, bom dia ainda a todos, né? Para quem não almoçou, eu sou Ricardo Borges, vou estar acompanhado aqui do Marcos Cruz e da Dani, e a gente vai começar mostrando um vídeo para vocês, para a gente entrar no clima aqui de Grande Reserva Mata Atlântica, com algumas das imagens desse lugar maravilhoso, que inclui também o Vale do Ribeira. Por favor. Bom, pessoal, então bem-vindas, bem-vindos à Grande Reserva Mata Atlântica, esse território riquíssimo que a gente vai mostrar um pouco hoje para vocês, né? Como funciona, o que representa, e é essa marca desse lugar maravilhoso, um dos locais mais lindos de todo o mundo. E para a gente falar um pouco do que é a Grande Reserva Mata Atlântica, primeiro a gente precisa analisar um pouco o contexto onde a gente vive, não só no mundo, mas especificamente aqui no Vale do Ribeira, e são questões que já foram bastante tratadas ontem nas palestras, que vão ser bem tratadas hoje nas falas, né, que tem tudo a ver com a nossa realidade a nível global. Ou seja, hoje nós não resolvemos os problemas de desenvolvimento do mundo. Ainda existe um grande espaço para novas estratégias, para novas abordagens. Então ainda existe falta de emprego, falta de oportunidades de renda para as pessoas. Isso é uma realidade também aqui para o Vale do Ribeira. Também vivemos num mundo que está progressivamente perdendo a sua biodiversidade, a níveis não vistos desde as últimas grandes extinções, né? Então isso também é uma realidade, principalmente para locais muito biodiversos, como é o caso do Vale do Ribeira. Vivemos num mundo de mudanças climáticas, de calor extremo, de seca prolongada, de eventos climáticos como que a gente vem vendo hoje no Rio Grande do Sul e em outros lugares do país, né? Em Paraná, por exemplo, com as estradas sendo muito afetadas, né, pelas chuvas dos últimos meses, e com isso também vindo uma grande falta dos serviços ecossistêmicos básicos que justamente essas áreas naturais provêm para a gente. Quais são eles? Uma água de boa qualidade e em boa quantidade, suficiente para a gente fazer as nossas atividades, ar limpo, polinizadores para a nossa agricultura, qualidade de solo, qualidade climática. Isso são serviços que todos nós precisamos, independente de onde a gente mora e de onde a gente vive. E a gente também passa por uma dificuldade muito típica do nosso país, que é uma desvalorização do que é público, do que é patrimônio público. Isso é representado tanto quando um museu pega fogo, ou seja, quando isso acontece a gente perdeu um patrimônio imensurável por falta de prevenção, ou quando o Pantanal pega fogo, ou quando a gente tem uma região natural que deixa de existir porque a gente não preveniu, que não cuidou bem dela, né? Sendo bastante claro. E também uma questão muito atual, que é a superpopulação nos grandes centros urbanos. O mundo hoje é urbano. O mundo hoje vive em grandes centros e isso afeta bastante a nossa saúde pública, principalmente saúde psicológica, e tem muito a ver com o que a gente tem a oferecer aqui. Às vezes a gente tem aqui a oferecer um pouco desse alento à vida que hoje é muito puxada, intensa nos grandes centros urbanos. E a gente escolheu começar a fala hoje trazendo esses pontos porque eles são uma realidade, eles são algo que todo mundo tem que lidar, só que eles oferecem um espaço, uma situação onde nós temos algo muito importante para oferecer para essas pessoas.
Hoje, pessoal, o Vale do Ribeira, e às vezes a gente fica nessa dúvida, né? Qual que é o potencial produtivo do Vale do Ribeira? O que o Vale do Ribeira produz? O que essa região, que tem muitas unidades de conservação, tem espécies, consegue oferecer para o mercado? E nós trabalhamos que para territórios como esse, da região da Grande Reserva Mata Atlântica, o grande potencial e a vocação da região é a produção de natureza. Isso é uma forma muito clara e simples de explicar que não existe a dicotomia de que ou você produz ou você conserva, ou você mantém uma área natural ou você coloca uma indústria porque uma gera retorno, a outra não. Não. Áreas naturais protegidas, elas conseguem e são a base para uma economia da melhor qualidade, que gera as melhores oportunidades e o retorno mais interessante, se a gente for analisar o nosso caso aqui. Mas do que se trata a produção de natureza em si? Nós estamos falando justamente de locais muito bem protegidos, onde você ainda tem as características do ambiente como ele era antigamente, onde isso ainda é realidade, né? Então, espaços públicos e privados bem preservados, como a gente vai apresentar daqui a pouco com o pessoal do legado, no mínimo 50 mil hectares, aqui deu uma quebrada no texto, né? E formado por mosaicos ou corredores. No caso da Grande Reserva, estamos falando de quase 3 milhões de hectares. Então é justamente uma área bem maior que nos possibilita acessar esse mercado. Nós também, o fato de termos essas áreas protegidas dentro do território, também nos dá a oportunidade de apresentar um espetáculo que vem na forma das paisagens, na forma das espécies únicas que nós temos aqui, da vida selvagem abundante, né? E também a cultura local, porque a gente não pode falar da cultura caiçara, das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas que vivem nessa região sem falar do ambiente onde elas estão inseridas, né? Onde elas vivem, que elas são os guardiões desse território. E por último, lógico, né? Uma região com imenso patrimônio histórico. E tudo isso, pessoal, são na verdade produtos com alto valor agregado que muitas pessoas no mundo inteiro querem consumir com qualidade, justamente. Porque a gente tem esse mercado, como eu falei, nos grandes centros urbanos, que tem como característica ter alto poder aquisitivo e procurar onde eu vou passar minhas férias, onde eu vou visitar. Eu quero entrar em contato com uma cultura tradicional, com uma gastronomia típica, com um atrativo especial, né? Então nós falamos, né, que a produção de natureza, ela trabalha muito o acesso a esses produtos de uma forma racional. Não é explorar de qualquer jeito a cultura local, os atrativos, é trabalhar isso de uma forma restaurativa. Uma economia restaurativa é qualquer tipo de atividade que a gente consiga pensar que não degrade o nosso patrimônio, não degrade as trilhas, as espécies, e sim aproveite o fato delas estarem mais bem preservadas, mais bem mantidas para gerar retorno, justamente emprego e renda. E não é só o ecoturismo, é lógico que é um carro-chefe importantíssimo na nossa região do Vale do Ribeira, mas também falamos muito da produção sustentável, um potencial enorme para as espécies da Mata Atlântica, para uma produção aliada à conservação da natureza nesse território, e por que não, um espaço enorme para inovação. Porque a inovação que é necessária, que ela pode existir no nosso território aqui, ela é diferente da inovação que vai acontecer em São Paulo. As necessidades são diferentes, então as oportunidades para trabalhar esse tipo de mercado também existem e são diversas, né? E toda essa forma de explorar essa economia e a parte legal de se trabalhar a produção de natureza é que você fala de um modelo de desenvolvimento, uma oportunidade para o Vale do Ribeira. Vejam, não é para substituir o que já existe. O que já existe e já funciona, tá ótimo. Isso é algo a mais, algo para gerar oportunidade para os nossos jovens. E é esse justamente o ponto. As pessoas que vivem nessa região e que muitas vezes escutam aquela retórica de eu tenho que ir embora para conseguir oportunidade, aqui não tem o suficiente para a gente poder se estabelecer, a gente tem que procurar em outros lugares. Isso cada vez mais já não é verdade, mas é cada vez menos verdade. Porque essas oportunidades todas, sermos guardiões e herdeiros desse patrimônio, é uma bênção que a gente precisa aproveitar. E é por meio desse tipo de olhar de economia e aproveitar essas oportunidades que a gente consegue fazer isso. E com isso as comunidades são as maiores beneficiadas. São os primeiros beneficiados. É quem vai ter essas oportunidades de emprego e renda, é quem vai ser admirado pelas suas raízes e pela sua história, é quem vai mostrar e ensinar para as pessoas como admirar esse território e como respeitar
tudo isso que a gente tem aqui. O que a gente tem no território da Grande Reserva Mata Atlântica é a história do Brasil, é como a gente melhor se representa. Isso fecha o ciclo de produção de natureza, já que as comunidades são justamente as guardiãs protetoras desse território, como eu falei, quem vai garantir que isso esteja bem mantido para as próximas gerações. Isso que eu expliquei rapidamente, pessoal, talvez seja uma forma muito mais objetiva de se falar sobre sustentabilidade, que para muitas pessoas é um termo muito etéreo ou até confuso e não diz muita coisa. Sustentabilidade, pessoal, é a condição que a gente tem de lucrar, manter nossas atividades no curto, médio e longo prazo, para que os nossos filhos e os nossos netos tenham a mesma oportunidade de se manter de forma digna e lucrativa, né, fazendo o que sempre fizeram. E a produção de natureza, justamente, é uma oportunidade enorme para o Brasil, mas especialmente para a Mata Atlântica, que é o local onde vive a maior parte dos brasileiros. É o local onde começou o processo de colonização do Brasil, onde já existiam comunidades antes disso. Mas, para quem não sabe, a Mata Atlântica é uma floresta tropical, assim como a Amazônia, assim como a floresta do Congo. E como qualquer floresta tropical, é uma região que é mega diversa. Tem a maior quantidade de espécies de todo o mundo. E no caso da Mata Atlântica é mais especial ainda porque a gente tem uma taxa de endemismo altíssimo. Então, ali naquele gráfico são as espécies que só existem na Mata Atlântica, que só podem ser encontradas aqui e em nenhum outro lugar. E a gente trabalha muito também a lógica da escassez, já que restou, bem conservado, cerca de 7% desse bioma Mata Atlântica. E agora, para passar a palavra para o meu amigo Marcos, que vai explicar um pouco o que é a iniciativa, eu apresento para vocês o território da Grande Reserva Mata Atlântica, que é o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica do mundo. São 3 milhões de hectares... 3 milhões de hectares espalhados por 3 estados e envolvendo 60 municípios. É a maior densidade de unidades de conservação do Brasil, já criadas. Não é uma nova unidade de conservação, a Grande Reserva, não é uma instituição privada, não é uma organização da sociedade civil, é um movimento composto por pessoas. E para explicar um pouco mais sobre isso, eu passo a palavra para o nosso colega Marcos. Vamos ver, vou dar o passador aqui. A gente tem plenas convicções, pelo que o Ricardo trouxe, de potencial de natureza, de turismo de natureza, que a Grande Reserva está num palco onde ela pode ser tão importante e competitiva quanto o Pantanal, quanto a Amazônia, quanto a Floresta do Congo, quanto Madagascar, quanto a Costa Rica, que é muito próxima aqui, muito parecida com a gente, né? E que precisa vencer um desafio de se constituir, se criar e gerar o que o Ricardo trouxe de emprego, renda e oportunidades para todos que vivem nesse território. Então, esse desafio é vencido através de um movimento sem personalidade jurídica, onde todos são convidados a participar através de reuniões, conversas, palestras, explicações infindas. Isso que nós estamos fazendo aqui, a gente repete para 1, 2 mil pessoas tantas vezes quantas forem necessário, se assim desejarem. Então, temos algumas imagens aqui de nossas reuniões. Nós rodamos esse território que o Ricardo comentou aqui da Grande Reserva. A gente roda esse território trazendo essa narrativa e compartilhando com vocês e trazendo todos os que queiram participar com a gente. Então, seguindo, para vencer, nós temos uma abordagem para seguir com essas discussões que nós chamamos de redes de portais de acesso. Um portal de acesso, dentro desse critério, ele é o conceito de uma porta de entrada onde você vai acessar a Grande Reserva Mata Atlântica. Ele não é um portal físico, e sim uma micro-região onde os parceiros já atuam, já tem um histórico de atuação conjunta que possa ser potencializado nesse dar as mãos para seguir adiante. Então, essa rede, ela tem por visão ter a Grande Reserva Mata Atlântica reconhecida nacional e internacionalmente como um destino turístico pautado na conservação da natureza, na valorização cultural e histórica, sendo um destino tão importante quanto o Pantanal e a Amazônia, que são destinos que o Brasil hoje vende lá fora. Mas até hoje nós não tínhamos um destino de Mata Atlântica formatado. Hoje temos. Então,
temos aqui, está um pouco claro, mas é a nossa razão de existir. Então, por que existe, foi criada essa iniciativa, por que esses atores se uniram, né? Porque nós acreditamos piamente que a valorização da Mata Atlântica, ela ajuda tanto na conservação desse bioma, quanto na questão das mudanças climáticas, e o turismo, o ecoturismo principalmente, que é um carro-chefe, ele ser bem explorado responsavelmente, ele traz impactos positivos e o desenvolvimento para a região. Então, esse é o nosso pano de fundo. A constituição da rede, ela é feita por pessoas do primeiro, segundo, terceiro setor, comunidade, academia, ou seja, todo mundo que, vendo essa narrativa e acreditando que isso lhe beneficia, é convidado a esse trabalho conjunto. Os requisitos são, como é uma iniciativa sem custos, horizontal, a gente depende da participação de todos. Então, a gente precisa do brilho nos olhos daqueles que querem participar e que deem sua cota de participação para as ações evoluírem em conjunto. Temos uma carta de princípios, que é dessa da imagem aqui, que é uma linha de base que a gente entende que todos precisam comungar em princípios conservacionistas e que tenhamos uma boa evolução de mãos dadas, por assim dizer, fazendo acontecer. A evolução, a gente pode chegar, o céu é o limite, mas nós só vamos chegar no céu se nós andarmos até o céu. Não temos a prerrogativa de trazer nada pronto e implementar. A gente sempre parte de uma construção de baixo para cima, onde todos são convidados a contribuir. Nós temos uma organização que, com abordagens bastante criteriosas, a gente traz transparência para essas conversas, onde, uma vez por mês, a gente explica o Ricardo mostrou que a Grande Reserva se estende pelo estado do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, e essa conversa da transparência para essas iniciativas a gente faz uma vez por mês em São Paulo, no Paraná e Santa Catarina, convidando todos os que participam dessa rede individualmente a participar, a que tragam suas pautas de discussão, fazendo um acompanhamento das ações. Vocês devem estar acostumados com várias reuniões onde se fala muito e na próxima reunião vai se falar da mesma coisa, sem continuidade. Então a gente traz esse viés de fazer esse acompanhamento. Naturalmente a evolução vai em função dos participantes colaboram, né? E, além disso, os participantes são incentivados, são instigados a trazer suas pautas e a gente cria grupos de trabalho com quem mais, seja dentro do próprio estado, seja aqui do Vale do Ribeira ou dos territórios que estão no Paraná e Santa Catarina, que tenham afinidades para que isso se juntem essas energias para seguir em conjunto, né? E outras oportunidades de participação são em eventos onde parceiros abrem espaço. Esse é um espaço onde esse é o espaço onde o Sebrae abriu para a gente vir compartilhar com vocês. Tantos outros espaços que a gente tem também a gente leva e faz questão de sempre trazer essa abordagem que a gente acredita que vai mudar a realidade desse recorte de Mata Atlântica. Temos ficou pequeno aqui, né? Então, essa é só um número aqui. Então, essa rede ela tem um crescimento orgânico, a gente busca qualidade e não quantidade. Nós começamos com 8 pessoas em 2018, hoje nós temos mais de 700 pessoas que assinaram essa carta de princípios e que juntos, dentro das suas possibilidades, contribuem para que as pautas trazidas avancem. Além disso, para cada um dos 60 municípios da Grande Reserva, nós temos uma carta de adesão onde a gente convida as prefeituras a endossarem a iniciativa, comprometendo-se a observar boas práticas, tipo ter um conselho de meio ambiente, ter um conselho de turismo ativo e por aí vai. Esses são números, a gente vai compartilhar essa apresentação. Temos as cidades que já assinaram e tivemos até hoje, de 2018 até hoje, várias entregas já conseguidas. Então, essas são imagens do nosso site, são
folders, assim como esses aqui, são folders dos portais de acesso e de materiais feitos com parceiros, como tem o folders de aves ali, que foi pro Avistar. Isso feito a N mãos de todos os que estão juntos. A gente nasceu já com a ideia de ser um destino internacional com alta qualidade. Então vocês vão acessar em nossos sites, todos os materiais, sejam impressos ou sejam digitais, eles são de altíssima qualidade. Esse é um material do Portal Lagamar. Nós temos ele aqui, temos no nosso stand ali também, se vocês quiserem ver, que consolida um trabalho em conjunto das pessoas que participam desse recorte para gerar um espaço onde mostra o que tem a fazer na região, qual que é o mapa da região abrangida. Temos um canal no YouTube com 10 episódios da rede, da Grande Reserva, com atores locais. Temos o nosso site onde os portais são mostrados e os empreendimentos também. Um mapa no Google My Maps, onde são mostrados todos os empreendimentos que participam. Uma página de vendas, onde todos os roteiros dos parceiros podem ser oferecidos através dos nossos parceiros que vendem através dessa página. Espaços para divulgação da Grande Reserva. Esse é o espaço do Aeroporto Internacional Afonso Pena, ao lado de Curitiba, mas vários outros parceiros também oferecem e são convidados a oferecer essas informações. Campanhas para incentivar o turismo também no inverno, não só no verão. Espaços em eventos onde os parceiros nos abrem as portas e queremos, por próximos passos, consolidar isso. Recebemos recentemente uma consultoria de marketing para justamente posicionar a Grande Reserva como um destino turístico de natureza tão importante quanto o Pantanal e quanto a Amazônia. Obrigado, gente.